Neste vídeo, vocês vão aprender como vocês podem colocar os arquivos na área de desenvolvimento do núcleo. Por exemplo, eu estou aqui com meu ambiente de desenvolvimento modelo, que eu estou usando com vocês. Acessando o seu ambiente, você vai no projeto em que você quer colocar os seus arquivos. Eu já tenho aqui dois exemplos. Eu abri para vocês o projeto 1 e o projeto 2 como exemplo. Vou aqui em editar, para ativar os modos de edição, e vou colocar os arquivos. Que arquivos eu vou colocar aqui no meu projeto? Eu vou colocar meu arquivo que deu origem ao projeto de grandeza de objetos com conceito comprido e curto. Então, eu já escrevi onde se encaixa o projeto, aquela introduçãozinha básica, e aqui eu vou acrescentar recursos, arquivo, vou procurar qual é o nome do arquivo que eu vou colocar e vou procurar onde está o meu arquivo. Tá? Então, para eu facilitar um pouquinho, deixa eu ver onde está meu arquivo aqui. Eu vou aqui, eu tenho que enviar um arquivo para o sistema, né? Enviar um arquivo. Vou procurar aqui nesse enviar. E o meu arquivo eu sei que está em Moodle, aqui no meu computador, vídeos. Cada um tem o seu caminho. Tutoriais para o NAP, salas virtuais NAP 4. O arquivo que eu vou usar aqui é o arquivo original. Então, olhem bem, eu tenho ele aqui. Deixa eu copiar até o nome dele aqui, que eu vou precisar dele. E vou clicar esse arquivo, projeto 2, original. Então, quando eu cliquei, eu vou enviar esse arquivo para o NAP. Estou enviando para o servidor onde está a nossa página. Vou colar aqui o nome que eu copiei. Vejam bem, quando a gente dá um nome no arquivo, ele tem que ser um nome bem claro. Projeto 2, figura 1, original, comprido e curto. Então, quando eu olho aqui, eu já identifiquei basicamente do que se trata esse arquivo. É o original que dá origem ao conceito comprido e curto do projeto 2, sendo a figura 1. Então, o projeto pode ter mais de uma figura. Posso colocar aqui na descrição, não é necessário. E o arquivo já está enviado. Então, quando eu tenho esse arquivo, tem algumas configurações que a gente pode fazer. Aqui, nesse momento, eu recomendo que vocês não mexam muito nisso até a gente ter mais instruções sobre isso. E aqui você vem salvar e voltar ao curso. Eu vou colocar mais uns arquivos porque eu quero dar alguns exemplos para vocês. Então, quando eu volto aqui na minha sala, olha, o que acontece? Quando eu coloquei, eu já tenho aqui o meu introdução, projeto 2, figura 1, original, comprido e curto. Então, a gente já começa a entender que a gente pode já colocar tudo que a gente precisa aqui, porque para quando a gente for transportar a nossa proposta para o ambiente virtual que vai ficar disponível ao público, a gente vai selecionar aqui o que a gente vai colocar lá. Tá? Então, a edição ficou desativada. E você já tem isso. Então agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos arquivos que a gente está usando. Deixa eu olhar aqui os nossos arquivos. Deixa eu pegar aqui onde estão. Eu salvei aqui o arquivo original. Aqui o original, ele tinha conceitos em inglês long, short, que é comprido, curto, e tinha outros conceitos, tá? Que era o conceito alto, baixo. Eu resolvi que eu ia pegar esse arquivo original e agora adaptar, fazer duas adaptações. Uma adaptação para ensinar, então eu chamei esse arquivo aqui, ó, projeto 2, figura 1, ensinar comprido e curto. Então, nessa figura, o objetivo é a gente ensinar o conceito de comprido e curto. O que eu fiz? Separei uma única imagem, que era o gatinho com rabo comprido e rabo curto. Coloquei aqui comprido e coloquei comprido em braille, curto e curto em braille. Então, esse arquivo agora foi salvo como projeto 2, figura 1, ensinar comprido e curto. Então, agora eu vou colocar esse arquivo lá no nosso ambiente. Então, eu venho aqui no ambiente, tá aqui. No nosso ambiente, vou colocar esse segundo arquivo aqui no projeto 2. Vejam bem, eu deixei o nome bem claro. Então, vou mandar um arquivo, ó, acrescentar recurso, arquivo, né?
ele vai me abrir a parte de arquivo para enviar. Se eu já tiver copiado o nome ou gravado o nome, eu coloco. Depois vocês podem editar, caso vocês queiram mudar isso. Então, não esquentem muito a cabeça. Quando eu clico aqui na área do arquivo para enviar, eu vou fazer procurar o arquivo aqui para enviar. Projeto 2, ó, projeto 2, figura 1, ensinar, está aqui no meu diretório. Né? Então, eu venho aqui e vou enviar esse arquivo. Tá aqui. E aqui eu venho, vou copiar aqui, vou mudar o que eu já tinha. Projeto 2, figura 1, aqui eu tinha copiado o original, ensinar, comprido e curto. Então aqui eu já tenho a descrição do que se trata esse arquivo. Aí fica bem claro, aí vou, salvo e volto ao curso. Então, após colocar o segundo arquivo, eu venho aqui, olha, o que eu já tenho no meu projeto 2? Eu tenho o projeto 2, figura 1 original, projeto 2, figura 1, ensinar, comprido e curto. Então, a gente já começa a entender, quando eu agora quero pegar essa figura, ou quero colocar essa figura para o professor fazer uma adequação, eu já tenho ela aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. Então agora eu vou pegar uma terceira figura, que a partir da ideia original, eu já adequei a minha ideia de como eu vou trabalhar esse conceito no projeto. Então eu vou aqui e vou pegar agora a terceira figura, em que eu criei uma figura para praticar o conceito comprido e curto. O que eu fiz? Eu coloquei os gatinhos, ou seja, eu inverti os gatinhos, para não criar aquele vício. O da direita é comprido, o da esquerda é curto. Então agora vocês podem pensar que eu poderia colocar outras ideias de comprido e curto, outras imagens, e além de criar essas imagens para ensinar junto com aquela original do gatinho, eu posso agora praticar. Então eu coloquei retângulos aqui vazios, e aqui embaixo o que eu fiz? Eu criei as etiquetas de comprido, curto, em braille comprido, curto. Essas etiquetas podem ser criadas separadamente, pois você pode trabalhar o conceito da palavra escrita em língua portuguesa ou da palavra escrita em braille, e também a gente pode criar, não criei aqui porque não tem esse recurso aqui, mas a gente já pode criar o comprido e colocar o braille sobre ele, ou o professor pode optar em colocar o braille, o relevo, e colocar o relevo sobre a palavra. Então isso a gente vai discutir num outro momento. Nesse momento vocês entenderam que agora eu tenho mais um segundo arquivo com esse conceito, comprido e curto, e vou lá no nosso ambiente novamente e mandar esse arquivo. Então olha aqui, arquivo, né? Posso colocar o nome primeiro, isso aqui também tanto faz, só que aqui o meu nome está em ensinar, e aqui eu vou colocar a palavra praticar. Então, olha o que eu contei. Projeto 2, figura 1, praticar comprido e curto. Então eu sei que essa figura, ela tem como objetivo a prática do conceito comprido e curto, em que eu já preparei essa ideia para texturização, ou para a forma como a gente vai trabalhar esse conceito. Então aqui, vou enviar o arquivo. Você pode arrastar ou mandar, eu estou fazendo de uma forma, tem várias formas de fazer a mesma coisa. E vou aqui, ó, figura 2, praticar, enviar meu arquivo, enviar esse arquivo. Ele já vai estar anexado no seu projeto, salvar e voltar ao curso. Então, no ambiente agora eu tenho o projeto 1, em que eu dei aquela ideia original para vocês, como montar a estrutura para eu entender onde ele se encaixa, não coloquei nenhum arquivo, nenhum material. Aí, ao mesmo tempo, eu resolvi, vou trabalhar com o projeto 2 e também já começar a organizar. Só que o projeto 2, eu além de colocar aquela introdução onde ele se encaixa, qual é a ideia, eu já coloquei os 3 arquivos que eu começo a trabalhar com esse conceito nesse projeto. Tá? Então, essa ideia aqui é uma ideia livre, é de criatividade. Cada um pode ter uma ideia com base numa figura ou na ideia e desenhar a figura, fazer o que quiser. Mas é importante que eu tenha esse histórico de como é que esse projeto foi se desenvolvendo e como é que ele foi ampliando. Então eu parto de uma figura original, adequo essa figura ao meu interesse específico para trabalhar só comprido e curto, né? E vou trabalhar com a prática desse conceito. Então, para mim, isso aqui já teria um projeto quase finalizado. Agora eu vou pensar em outros objetivos que eu posso ter com esse mesmo projeto. Um texto descritivo do que é comprido e curto, alguma coisa a mais. Mas só isso aqui já daria um material para o professor iniciar
a sua atividade de trabalhar com esse conceito específico que está grandeza de objetos, comprido e curto. Alto, baixo, maior, menor, todos esses conceitos fazem parte dessa grandeza de objetos. Mas eu recomendo que vocês não misturem muito, trabalhem com os blocos mais compactos e mais simples. Assim vocês podem desenvolver um material mais direcionado, de que depois ele pode ser juntado por opção do professor. Se o professor ele vai trabalhando os conceitos, depois ele pode juntar e criar um material, uma caixinha de material para a educação nesse nível, com material adaptado.